Será que alguma vez já presenciou alguém a tentar atravessar a estrada e de repente ao chegar ao meio ele tenta voltar e escapa quase a ser atropelado? Consegue notar o perigo que essa pessoa passa? Nessas situações, tanto o motorista quanto o pedestre, eles ficam totalmente assustados. Por que que isso acontece? Porque a pessoa simplesmente ficou indecisa entre duas opiniões no momento errado. Passa ou não passa? E com certeza que a vida dessa pessoa pode ficar por um fio. Esse tipo de atitude, meus queridos irmãos, não é nova. Mesmo nos tempos bíblicos, alguns que se diziam adorar a Deus também passaram por esse problema de ficar indecisos entre duas opiniões. Por isso, nós vamos falar nesse discurso sobre esse relato bíblico e ver por que é tão perigoso ficar indeciso entre duas opiniões diferentes. Estamos na época em que o povo estava dividido. O povo de Israel não sabia bem em quem adorar. Apesar de já estarem na terra prometida, apesar de já terem visto Jeová abençoá-los vez após vezes, ainda assim, eles estavam completamente divididos. Adorar ou não a Jeová era uma questão de vida ou morte. Mas aquele povo ainda não havia tomado a sua decisão sobre a que Deus iria adorar. Então o profeta Elias percebeu isso e ele foi bem direito com o povo de Israel. No livro bíblico de 1 de Reis, capítulo número 18, versículos número 21, Elias fez uma pergunta bem direita a eles que poderia ajudá-los a tentar tomar a decisão sobre qual dos deuses eles poderiam adorar. Vamos ler esse versículo, por favor, 1 Reis, capítulo 18, versículos 21. Depois, Elias aproximou-se de todo o povo e disse: Até quando ficarão indecisos entre duas opiniões diferentes? Se Jeová é o verdadeiro Deus, sigam-no. Mas se é Baal, sigam-no. O povo, porém, não lhe disse nenhuma palavra em resposta. É óbvio que servir a Jeová seria a melhor decisão que eles poderiam tomar. Mesmo assim, eles estavam divididos. Eles estavam divididos entre que Deus poderiam adorar. Se adorariam a um Deus que é verdadeiro e que já havia demonstrado estar com eles, ou se adorariam um Deus falso, que nem sequer fazia nada a respeito deles. Então, visto que essa dúvida pairava lá, o profeta Elias tomou uma decisão. Ele fez um teste para ver que Deus, eles poderiam talvez olhar e ver que é um Deus real e começar a adorá-lo. Que teste foi esse? Ele pediu para que eles pegassem um novilho, um boi pequeno, não é? Para colocarem no altar. Depois disso, eles poderiam pedir que o seu Deus fizesse cair fogo para queimar aquele novilho no altar. Como é que foi isso? Veja o livro de 1 Reis, capítulo 18, versículos número 26. 1 Reis, capítulo 18, versículos número 26. Assim, pegaram no novilho que eles tinham sido trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ó Baal, responde-nos. Contudo, não se ouvia nenhuma voz. Ninguém respondia. E eles continuaram a dançar, cocheando em volta do altar que tinham feito. Até aqui estava difícil o Deus deles responder a eles próprios. Baal era um Deus falso. Era um Deus inexistente. Um Deus sem vida. Mas ainda assim eles acreditavam que aquele Deus poderia ajudá-los, poderia jogar fogo naquele altar. Mas só que não estava a dar certo. Quando o profeta viu isso, ele começou a gozar com eles. O versículo número 27 mostra isso. Por volta do meio-dia, Elias começou a gozar com eles e a dizer: Gritem o mais que puderem. Afinal, ele é um Deus.
Talvez esteja entretido com os seus pensamentos ou tenha sido ou ido fazer as suas necessidades. Ou talvez esteja a dormir e alguém precisa de o acordar. Elias tinha razão, sim, ao gozar com aqueles israelitas dessa forma, porque eles estavam a tentar adorar um Deus que, sinceramente, não valia nada, absolutamente nada. E no versículo número 28, eles gritavam o máximo da sua voz e faziam cortes em si mesmo com punhais e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Mas mesmo assim, passou o meio-dia, nada. Baal era um Deus sem vida e não respondeu. Então, escolher qualquer Deus que não fosse Jeová, com certeza só traria decepção e vergonha. E foi exatamente o que aconteceu com aqueles israelitas do passado. Só que depois disso, ficou claro que Jeová era o Deus verdadeiro. Como assim? Conforme nós vimos na imagem no nosso manual de atividade na página 9, quando Elias pediu a ajuda de Jeová de lado seu, Jeová milagrosamente mandou fogo naquele altar. E todos eles presenciaram isso e eles perceberam claramente que Jeová é um Deus real. Depois disso, aconteceu que o livro de 1 Reis, capítulo 18, versículos 40, diz que Elias matou todos os falsos profetas de Baal. Mas por que ele fez isso? Porque a lei que Jeová havia instituído, lá em Deuteronômio, capítulo número 13, especificamente os versículos 6 ao 9, ela dizia que se tivesse alguém que diria que fossem servir outros deuses, adorar outros deuses, e depois esse Deus provaria que não tivesse vida, então essa pessoa não poderia ser protegida, ela devia ser morta. Então, cumprindo a lei, o profeta Elias tirou a vida daqueles falsos adoradores de Baal. Mas essa história, queridos irmãos, apesar de ter acontecido lá no passado, ela nos ensina muitas lições importantes. Talvez seria bom nos perguntarmos: será que nós estamos a obedecer fielmente os mandamentos de Jeová ou ainda estamos também indecisos entre as duas opiniões? Por exemplo, se você é estudante da Bíblia, será que já tomou a decisão de servir a Jeová ou ainda está com dúvidas sobre se dá ou não esse passo importante? Será que você ainda acha que Jeová talvez não é o Deus verdadeiro? Que a organização de Jeová talvez não é a certa? Será que ainda está a lutar entre essas duas opiniões? Por outro lado, será que você ainda acha que o dinheiro é mais importante do que a tua própria espiritualidade? Jeová Deus na Bíblia diz que se colocarmos o reino em primeiro lugar, Ele vai suprir as nossas necessidades. Será que você confia nisso ou ainda está indeciso? Será que está a se comportar como os israelitas que estavam indecisos entre duas opiniões diferentes? Por outro lado, acha que as tuas decisões são melhores do que as decisões de Jeová? Acha que quando Jeová toma um certo tipo de decisão, talvez ele esteja errado e nós é que estamos certos? Será que está a lutar contra um vício que está sempre a ser vencido? Talvez o vício do cigarro, pornografia, bebedeira e assim por diante. Queridos irmãos, queremos ter cuidados. Duas opiniões diferentes levam direito para o caminho da morte. Portanto, queremos nos esforçar a escolher servir a Jeová e parar de estar indecisos entre duas opiniões diferentes.